Show da Manhã. Difusora, a rádio do povo. Vamos buscar uma luz para os seus problemas. Uma luz para o seu problema. Hoje temos o prazer de, uma vez mais, recebermos aqui o nutricionista, que é o Pedro Abdala, para responder as perguntas, para passar essa orientação que é tão importante, a questão da alimentação, né? Da alimentação. É isso aí. Então, as perguntas que já chegaram, as perguntas que continuam chegando, né, Espuma? Então, vamos primeiramente dar as boas-vindas ao nutricionista Pedro Abdala. Bom dia, Pedro. Bom dia, Valdes. Estou aqui pela terceira vez, muito feliz de estar aqui. E nós também, né? Feliz de estar recebendo você por aqui pela terceira vez e que não seja a última, né, Pedro? Se Deus quiser, não. Temos Tá muito pela frente. Ok, claro, claro. E o trabalho, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Agora de férias, né, da universidade. Certo, certo. Agora férias, volta quando? Fevereiro? Só em fevereiro. Só em fevereiro, né? Dá uma pausa depois pro carnaval certo. E logo depois estamos de volta. Também porque o carnaval já vem aí. Dia 16 de fevereiro. Dia 16 de fevereiro. Logo já tá aí o carnaval, né? Cada ano é numa data, né? Então, e como as coisas vão passando rapidamente, né, Pedro? Esse ano, último ano, a gente nem viu passar. Né? O 2025 foi muito rápido, pelo menos ficou essa impressão. O que você acha que tem essa impressão de estar passando mais do que o normal, sei lá, é só a impressão, né? Porque na verdade continua tudo do mesmo tempo, não é? É verdade, mas eu acho que quanto mais velho a gente fica, mais o tempo passa rápido. É engraçado. Eu acho o seguinte também, eu penso que antes dessa geração da internet e também a questão da violência nas ruas e tudo mais, já não fica, principalmente crianças, os jovens brincando nas ruas, fica todo mundo correndo, já vai lá, faz o seu trabalho e já corre para casa. É um negócio assim, muita correria, não é, Pedro? É mesmo, todos os dias, né? Então, bom, mas vamos lá. Começando um áudio, né? Um áudio, vamos ouvir qual é a pergunta da ouvinte, ou do ouvinte. Bom dia, Valdes, bom dia, Reinaldo, bom dia, doutor. A minha pergunta é a seguinte: uma pessoa que alterna a glicose abaixo de 99 e acima de 100 até 110, medindo em dias alternados, como poderia ser a alimentação dela para que ela conseguisse manter sempre abaixo de 100? E o senhor poderia falar um pouco sobre essa questão dos alimentos na glicose, nessa alternância da glicose? Uma pergunta oportuníssima, né? Porque muitos também lutam aí, pré-diabético e tal, há aquela oscilação, mas deve acompanhar, né, com muita atenção isso aí, não é, Pedro? É isso. Bom, o ouvinte não se identificou, né, o nome. Parece que é José. O primeiro nome, né? Ô José, muito obrigado pela pergunta. É José o primeiro, deixa eu ver. Isso, Então, obrigado pela pergunta, José. Bom, o Valdes, como é da área da saúde, já identificou aqui o problema, né? Ele já matou metade da minha resposta, que é a pré-diabetes. Uhum. Então, o corpo está apresentando ali alguns sinais que a gente deve ficar muito atento para conseguir corrigir isso em tempo hábil. Uhum. Quando a pessoa tem essa glicemia de jejum abaixo ali de 126, a gente ainda considera como pré-diabetes. Uhum. Então, a gente ainda tem uma janela temporal para poder fazer essa correção e retornar, né, à questão do metabolismo normal da glicose. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o sono, também com exercício físico, que sensibiliza as células à insulina novamente e, caso tiver excesso de peso ou obesidade, imediatamente procurar essa perda de peso e normalizar
esse peso, essa composição corporal. Você citou aí, e parece que a atividade física é muito importante também, não é? É muito. É como um milagre para pessoas que têm pré-diabetes ou diabetes, porque o exercício ele consegue fazer a absorção do excesso de açúcar independentemente dos hormônios, da insulina. Então é um remédio mesmo para todas as pessoas, não só os doentes. Nós todos devemos praticar dentro da condição de cada um. Exatamente. Claro. São vários os benefícios de uma atividade física, não é? E se a pessoa, ou pela idade, não sei, não tem condições, não pratica uma atividade mais orientada por preparadores físicos e tudo mais, né, nas academias, né, mas pode ao menos fazer uma boa caminhada diária, não é? Com certeza, desde que ela faça numa intensidade onde ela não consiga conversar com uma pessoa que estivesse ao lado dela, né, dando esse exemplo. Certo. Já é uma ótima intensidade, vai ajudar muito, pelo menos na parte aeróbia, né, do exercício. Depois ela deve procurar um exercício anaeróbio também, para ocasionar o aumento da massa magra, e isso aumenta, né, o nosso reservatório de excesso de açúcar. Certo. Quanto mais massa muscular nós temos, mais a gente absorve facilmente esse excesso. Isso é importantíssimo, esses lembretes aí, não é? É importantíssimo mesmo, viu, gente? Pratiquem alguma atividade física, não é? Para segurar a glicose e também outros benefícios, não é, Pedro? Bom, sem dúvida nenhuma. Ele também citou, né? Eu acho que o principal da resposta eu ainda não dei, que é a parte da alimentação em si. Certo, sim. Então a gente deve tomar bastante cuidado, né, em não consumir carboidratos sozinhos durante o dia. Então a gente precisa sempre colocar uma fonte de proteína significativa junto em todas as refeições. Isso ajuda a diminuir o impacto desse carboidrato na corrente sanguínea. Escolher fontes integrais de carboidrato, sempre associá-los a fibras, principalmente fibras solúveis. Então, frutas, legumes, verduras, almoço e jantar, o paciente sai comigo com um combinado do consultório. Tem que consumir sempre, antes da refeição, pelo menos metade do prato de verduras e legumes. Isso já auxilia demais nesse controle glicêmico, porque são as duas principais refeições. Sem dúvida. Tá aí. Então, vamos seguindo. Agora, outra pergunta para o nutricionista Pedro Abdala. Diz assim: gostaria de perguntar ao Pedro se o anúncio da gelatina bariátrica funciona mesmo ou não? E se o tamarindo em fibra e o tamarindo laxante emagrece mesmo, os dois juntos? Aí pode responder. Bom, são todas estratégias que nós podemos usar numa alimentação, mas a base, o principal, né, nós também temos suplementos, temos picolinato de cromo, que vai diminuir a hemoglobina glicada, temos o vinagre de maçã, que vai abaixar o índice glicêmico, tudo isso é válido, mas isso é a cereja do bolo. Né? Nós precisamos ter a base, que é a alimentação correta, na ordem correta, na quantidade correta. Esses aditivos, vamos chamar assim, não vão fazer milagre, né? A gente precisa da base bem feita. O tamarindo, a fruta em si, por incrível que pareça, é uma das que mais tem teor de açúcar elevado. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e não consumir em exagero. Certo. Então, tá aí o alerta também, trazido pelo nutricionista Pedro Abdala. É um áudio agora, o Espuma? Então pode soltar, vamos Bom dia, acompanhar. Bom dia, doutor. É Nelson, né? Doutor, todo dia de manhã eu bato um pedaço de beterraba, cenoura, pedaço de pepino, um limão e um pedaço de gengibre e uma maçã. Isso a gente pode tomar todos os dias, não tem
contraindicação? O que o senhor me fala? Bom, obrigado, Nelson, pela pergunta. É uma ótima saída ali para amanhã, algo mais prático, mais rápido, porém está incompleto ainda. Só, né, fibras e carboidrato ainda não é uma refeição completa, principalmente para a primeira refeição do dia. Então nós temos que adicionar aí também uma ótima ou uma boa fonte de gorduras saudáveis. Certo, Então ômega certo. 9, desde que seja o azeite ou o abacate ou o amendoim. Certo. E também uma fonte significativa de proteínas. Né? A gente precisa de um iogurte, ou um whey protein, ou um ovo, seja cozido ou mexido, ou um atum. A gente pode variar daquilo que o paciente consiga, tolere bem pela manhã. Sei. Mas, assim, ele começou bem, mas faltou carboidrato. Tem só carboidratos e fibras, mas faltou proteínas e gorduras boas nessa primeira refeição do dia. Certo, certo. Ele citou verduras e tudo mais, né? Mas costumeiramente a maioria usa mais na primeira refeição, que é pela manhã, frutas tipo laranja, banana, mamão, maçã e tal. Eu acredito que seja uma boa, gostaria de ouvi-lo a respeito. Bom, ele está indo assim por uma via que não é muito comum, como o Valdo citou, né, para a população brasileira. Mas a gente tem países como a Turquia, onde é comum a gente iniciar o dia, né, comendo pepino, tomate, azeitona. Se ele tolerar e não tiver desconforto gástrico, né, intestinal, tudo bem, não tem problema. Desde que ele adicione o que está faltando aí nessa refeição. Mas se ele tolera bem, não tem nenhum problema, nenhum desconforto, tá tudo certo. Tá tudo bem. Melhor do que, às vezes, consumir algo logo cedo aí que possa elevar a glicose, não é isso? É isso. É o que a maioria das pessoas não vai tolerar. Mas se ele tolera, tá tudo bem. Tranquilo. Eu tolero mais nessa primeira refeição frutas, né? Eu também prefiro frutas, aveia, whey protein, alguma fonte. Até tolero bem, às vezes, um bife de frango pela manhã. Isso para algumas pessoas é inadmissível. Certo. Mas se você tolerar bem e não tiver desconforto, tá tudo certo. O importante é o dia todo, mais do que a refeição individual. Ok. Bom, antes da próxima pergunta, já são 9h30, 9h30. Mas eu mandar um abraço para o Fauês. Fauês, ele deve ainda estar lá na praia, né, Fauês? Mas a Vilma com a Renata, o pessoal lá da loja Coroa Nuts, já nos atendimentos e avisam que chegou o tempero novo, Mestre Cuca, que é para temperar peixe, frango, carne de porco, né? Tem o sabonete íntimo de barba-timão, o azeite de abacate. O que você fala do azeite de abacate? Olha, Pedro? é uma ótima gordura em ômega 9, a mesma gordura do azeite de oliva extra virgem, também das castanhas em geral, do amendoim. Desde que seja um azeite que não seja rançoso, né, que ele esteja velho, é uma ótima, excelente gordura. Desde que usado também com moderação. Claro, claro. Eu sempre falo aqui da Coroa Nuts que tem tudo isso de produtos naturais, ervas medicinais e tudo mais. Mais um áudio. Vamos lá. Oi, Valdes, bom dia. Bom dia, Pedro. Valdes, eu queria saber do nutricionista. Eu tenho uma glicemia glicada 6.0 e assim, a normal nunca passou de 100. Um dia só que pegou 110 e é sempre 96, 85, 92, 90. E eu estou muito preocupada. Estou fazendo um acompanhamento aqui, mas estou só emagrecendo. Estou muito preocupada com isso. E não estou tomando remédio ainda, vou começar os exercícios físicos também. Por enquanto eu faço só uma caminhada, mas me falaram que caminhada não resolve. Então vou tentar fazer um exercício físico. Aí eu queria saber dele como que eu devo fazer, porque eu não sei se a alimentação que eu estou acompanhando aqui, eu estou só emagrecendo. Já emagreci 11 quilos dentro de 6 meses. E estou só perdendo. Se eu ganho 200 gramas numa semana, na outra eu perco 300.
Então eu queria saber dele o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, porque eu estou muito, muito preocupada com perca de peso. E aí, Pedro? Bom, obrigado pela pergunta, pelos comentários. Ela não disse o tipo de acompanhamento que ela está fazendo. Eu julgo que não seja, né, de nutrição. Então acredito que essa perda de peso que ela tenha tido, né, nesse período de 11, 12 meses, que seja ali na sua maioria de massa muscular. Então a atividade física ela tem que reforçar essa questão anaeróbia, ou da musculação, ou de uma atividade física mais intensa para prevenir essa perda de massa muscular. A pessoa que tem essa condição da pré-diabetes, ela tem uma inflamação aumentada, né, no seu organismo. Então a gente precisa partir ali para uma alimentação anti-inflamatória, mais rica em fibras, para prevenir, né, essas perdas de massa muscular, reforçar ali o consumo de proteínas, que é muito importante. O diabético ele tem, ou pré-diabético, uma necessidade proteica maior do que uma pessoa, vamos dizer, entre aspas, normal. Então a gente precisa tomar todo esse cuidado. Claro, a gente pode solicitar exames adicionais para entender melhor como que é a variação dessa glicemia dessa paciente, para saber, né, se essa variação glicêmica que não está ali problemática no jejum, se ela é ocasionada quando ela tem excesso de açúcar na alimentação ou por picos de estresse, isso também aumenta a glicemia. Então um cuidado que ela deve tomar também, que é o manejo do estresse, situações muito estressantes. Tudo isso dá picos de açúcar no sangue. Ela até citou de passagem que dizem que a caminhada não emagrece. Só a caminhada não emagrece mesmo, né, Pedro? Mas aí até o jeito de fazer a caminhada que você citou, e tem razão, tem uma orientação clássica aí para você caminhar como se você estivesse perdendo a hora de chegar no ônibus. Isso, no ônibus e tal. Aí que tá. Porque se você vai fazendo aquela caminhada, assim, e para em frente à loja. Para em frente à loja. Nossa, aqui, eu quero ver isso aqui que o Valdes fala lá na loja e tal. Não, mas não é. Tem que fazer uma caminhada como se estivesse perdendo a hora para o trabalho ou para o ônibus e tal. Aí é muito melhor, não é, Pedro? É isso mesmo. A gente precisa explorar essa intensidade de moderada a vigorosa. É essa que faz a diferença para a nossa saúde a longo prazo. E o exercício de força, a musculação, é muito relevante, principalmente pensando no envelhecimento. Né? Após os 50 anos, os ritmos da perda de massa muscular e massa magra, ele acelera bastante. Sem dúvida. Bom, aí como é importante, né, esses alertas que são feitos aí, eu tenho certeza, servindo para muita gente. Já são 9h35, mais um áudio, vamos ouvir o que ela quer perguntar. Bom dia, Pedro. Pedro, eu passei por uma infecção de urina e eu tomei antibiótico. E assim que acabou o antibiótico, começou uma diarreia. E essa diarreia já tem 2 meses e ela não acaba. Já passei pelo retorno da médica de novo, que me falou que ela dura mais ou menos 3 meses, que atacou a probiótica, uma coisa assim, sabe, do intestino. Existe alguma fruta, alguma medicação que a gente pode estar tomando? Algumas eu já até tomei, mas não resolveu o problema não. Mas alguma bebida, assim, que a gente pode estar tomando? Aí. O Pedro agora responde. Bom, perfeito, isso é muito comum, né? Os antibióticos são excelentes, eles vão eliminar aquelas bactérias que nos causam problemas. Porém, infelizmente, a gente não tem um alvo seletivo, então ele também vai matar um pouquinho daquelas boas bactérias. Isso pode causar um desequilíbrio no intestino, que a gente chama de disbiose, diminuindo bactérias boas do intestino. O que geralmente eu recomendo para os pacientes que tomam antibiótico ou têm uma diarreia ou vômito ou qualquer evento gastrointestinal? A reposição da flora intestinal com micro-organismos ativos, né? Então são o que ela disse aí, os probióticos.
Além dessa reposição dos probióticos, geralmente eu gosto de recomendar o Lactobacillus reuteria, depender da faixa etária e tudo mais, né? Todas as informações do paciente. A gente também tem que cuidar da parte da alimentação desses probióticos. Então, eles se alimentam de fibras, né? Que são os chamados prebióticos. Então, a gente também tem que fornecer frutas, verduras, legumes, fibras de verdade que vão aumentar o número dessas bactérias boas. Com tudo isso, a gente reequilibra essa flora intestinal, eliminando essa desbiose. Certo, ok. 9h37, agora antes da próxima pergunta, um lembrete que eu sempre faço, mais ou menos nesse horário, é da Audibel Aparelhos Auditivos, né? Que a pessoa que já perdeu, está perdendo um pouco da audição, né? Já não está entendendo muito bem o que as pessoas estão falando, tudo isso, tem que passar por um teste que é simples, não é? Mas que vai apontar se você precisa ou não do uso de um aparelhinho auditivo que tem de todos os tipos, viu? Até aqueles que ficam bem escondidos dentro da orelha, do ouvido ali. Então, para fazer esse teste, que é gratuito, o teste é gratuito, pode ir lá na Audibel Aparelhos Auditivos, né? Para fazer esse teste, essa avaliação, essa audiometria, pode ligar marcando, é 3723-2030 o telefone, 3723-2030, Audibel. Bom, dito isso, vamos agora a... É outro áudio. Vamos lá, solta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho 56 anos, tenho hipotiroidismo, e assim, eu tô na menopausa já faz 2 anos, só que eu vou te falar uma coisa, eu não sinto fome de jeito nenhum. Não sinto fome. Que bom. Eu levanto de manhã, não tenho vontade de comer nada, só bebo um cafezinho, muito raramente como um pão de queijo. Não almoço porque eu não sinto vontade de almoçar. Eu só janto. A minha refeição predileta na minha vida é só jantar. E isso já faz mais de 30 anos que a minha vida é assim. O que acontece? Minha vida é muito corrida, eu nunca tive tempo para parar, para sentar, para almoçar, entendeu? Porque as refeições são uma hora assim majestosa, né? E eu nunca tive esse prazer. Então, o meu horário de refeição é só o jantar. Por quê? Porque aí eu já acabei tudo, eu tô tranquila, eu consigo fazer essa refeição. Pois é, parece que faz tudo errado, né, Pedro? Assim, à medida que a gente envelhece, mais cuidado a gente tem que tomar com a frequência da alimentação, com a quantidade de proteínas. Não sei se os ouvintes viram, né? Saíram as novas diretrizes americanas sobre alimentação saudável. E a gente cada vez mais reforça essa questão da quantidade de proteínas para cada quilo de peso corporal. Então lá diz que a gente pode prescrever ou comer até 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Para uma pessoa de 70 quilos são quase 100 gramas né, de proteína. E se essa pessoa faz só uma refeição no dia, fica muito difícil de atingir essa meta. E quanto mais a gente envelhece, mais a gente perde massa magra. Então tem que redobrar o cuidado com esse consumo de proteínas. Então eu recomendo que, se ela tiver muita dificuldade alimentar, incluir alguns suplementos ali ao longo do dia. Isso vai ajudar demais a fornecer tudo que ela precisa, né, para ter um envelhecimento digno e que ela tenha ali qualidade de vida lá na frente. Eu até falei, tá tudo errado, porque o único horário que a pessoa tem até que reduzir é do jantar, né? Um pouco antes de ir dormir. Tem que, pela manhã, tem que ser forte, no café da manhã, o próprio almoço, e depois diminuir à noite. Ou eu estou errado? Está certo, isso seria o ideal, né? Para a maioria das pessoas, se elas conseguissem se alimentar dessa forma, uma refeição mais leve pela noite e mais reforçada no café da manhã,
Isso ajuda a um funcionamento melhor do organismo. Mas quando isso não é possível, a gente pode distribuir de forma equilibrada essas refeições ao longo do dia. É melhor do que se alimentar uma ou duas vezes somente. Né, tá vendo, Solange? Aí, ó, foi a Solange que perguntou. Vamos ver agora outra dúvida. Já são 9h42. Pode falar. Bom dia, Valdes. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber que eu fiz colostopia ontem e eu faço atividade física. Eu gostaria de saber se eu posso estar fazendo e qual a alimentação que eu posso estar ingerindo que fique melhor para mim. Porque eu não sei, então eu gostaria de saber se eu fazer atividade física faz algum efeito contrário, ou se eu posso estar fazendo, e qual a melhor alimentação que eu posso estar ingerindo. Então tá. Bom, obrigado pela dúvida. Eu só não entendi o procedimento que ela fez estopia, é isso? Ontem. E eu faço atividade física. Não, eu gostaria de saber se eu... Volta lá, no comecinho ela fala. Bom dia, Valdes. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber que eu fiz colostopia. Bom, eu não sei, né, qual procedimento, seja esse, seja médico ou outra questão. Ela deveria, se for médico, né, ter recebido uma orientação ali para ela saber se ela pode retornar ou não à atividade física. Geralmente a gente precisa ali de procedimentos simples, 1 até 3 dias, né, de repouso ali para poder voltar ao normal. A depender se for um procedimento mais invasivo, pode requerer mais de 2 semanas. Então a gente depende do que foi. Eu não entendi muito bem, eu peço desculpas ao ouvinte. Exato. Mas vamos lá. Pedro, o que comer antes de malhar e como diminuir a barriga? Eu tenho 61 anos, faço exercício todos os dias. Perfeito, ótima dúvida. Então eu gosto, né, de fazer uma refeição mais completa, pelo menos 2 horas antes da atividade física. Então vamos supor que ele vá participar de uma competição, de um treinamento. Então tem que ser uma refeição bastante rica em carboidratos, para isso ajudar ali a preencher os estoques de glicogênio muscular, branda em proteínas para não ter ali indigestão, para ser uma refeição leve mesmo, quantidade moderada e também de gorduras saudáveis, então o abacate, o amendoim, o azeite é bem-vindo. Caso ele queira, pode fazer mais uma refeição pelo menos 1 hora antes, né, desse exercício físico. Sim. Aí com uma quantidade bem leve de proteínas, quase nula de gorduras, né, e ricas em carboidratos complexos. Então ele não vai ter desconforto gastrointestinal durante a atividade física. Para pessoas que têm uma digestão mais lenta, eu recomendo ali 1h30, 2 horas antes, pelo menos. Pessoas que têm um metabolismo mais rápido, que se autoconhecem, né, sabe que não vai passar mal durante a atividade física, pode fazer então mais uma refeição 1 horinha antes. É muito bem-vindo. Tá bom. Falando em refeição, tem aqui o recado do melhor arroz. É o arroz Tio Zé. Escolha inteligente para quem busca nutrição e qualidade em cada grão. Então a gente indica o arroz Tio Zé. Tio Zé. Tio Zé. E outra coisa, guarde também as embalagens vazias, porque vai ter, sim, sorteio. A gente só depende da informação e autorização do Claudinei, que é o representante, né? Mas vai tomando aí nas suas refeições, vai comendo o arroz Tio Zé. Bom, vou comer o Tio Zé. Aí, faz muito bem, viu, Espuma? Faz muito bem, comer o Tio Zé. Vou comer o Tio Zé. Bom, mas agora voltando ao nutricionista Pedro Abdala. Pedro, faço exercícios às 5h20 da manhã. Pontual ali, né? Não estou comendo carboidratos no jantar, mas eu percebo que eu estou fraca para fazer exercícios. O que você me orienta? Bom, nesse caso em específico, eu sei que é muito difícil a gente se alimentar aí 2 horas, como eu recomendei no outro áudio, né? 2 horas antes do exercício.
Então, nesse caso, a gente tem que realmente reforçar o conteúdo da alimentação da última do dia, que no caso aí pode ser o jantar ou a ceia. Então, não tem mal ela aumentar a quantidade de carboidratos dessa última refeição, para ela conseguir ter um estoque, né, uma reserva de açúcar, de glicogênio intramuscular aumentada lá pela manhã. Não tem problema, ela precisa fazer isso. Se é uma pessoa fisicamente ativa, não tem pré-diabetes, não tem problema nenhum de saúde, não vai fazer mal nenhum. Ao contrário, né, faz até bem distribuir bem esse carboidrato e ter energia suficiente para ter um treino mais intenso e adaptações mais positivas. Como a gente citou, a intensidade ela é muito importante para o ganho de capacidades físicas, né? Para o ganho de aptidão aeróbia, anaeróbia. A intensidade é fundamental. Aqui diz assim, Pedro, fale sobre doce zero açúcar. O que é que você recomenda? Bom, são muito bem-vindos, principalmente em casos de saúde especiais. A gente só tem que tomar um cuidado com a lista de ingredientes desses alimentos. Muitas vezes a gente tem adição de adoçantes que a longo prazo não fazem bem. Então, sucralose, acesulfame de potássio, sacarina sódica, aspartame, são todos adoçantes que a gente deve evitar. São adoçantes, né, artificiais, e tem estudos franceses, coortes, né, com muitos anos de acompanhamento, mostrando que o consumo regular desses adoçantes, principalmente a sucralose, ela, ao invés de prevenir a diabetes, ela causa resistência à ação da insulina, ou seja, ela é um alimento pró-diabético. Então a gente deve preferir esses alimentos sem açúcar, mas com adoçantes bons, como por exemplo a estévia, que é de uma planta natural, a talmatina, que é de origem natural também. Esses não vão causar problemas. É difícil saber quando, porque pela pergunta aí, deve comprar em alguma padaria, algum lugar aí que vende, e como é que vai saber disso aí, né? É tido como, né? A gente precisa ser crítico, né? Sempre, eu não enxergo aqueles rótulos minúsculos. Pega o celular, vê, né, na parte de trás do produto, lista de ingredientes, amplia, tira uma foto, lê com calma e escolha aqueles melhores produtos. Não tem como eles são um pouquinho mais caros, mas para a sua saúde, né, vale a pena pagar o preço. Eu acho que sim, né? Cada um tem o seu... Outra pergunta para o nutricionista. Eu como 2 ovos mexidos no café da manhã, com uma fatia de queijo. Estou sentindo que fica entalado na garganta quase que o dia todo, arrotando o ovo. O que pode ser? Bom, isso pode ser uma indigestão, né, de proteínas. A gente pode adicionar algumas fontes ali digestivas nesse horário. Então, se a gente adiciona, por exemplo, uma fatia de mamão, seja o formosa ou papaya, ele vai ter ali componentes que auxiliam na digestão dessas proteínas. Pode ser que essa fatia de queijo seja muito grande também, e aí a gente ajunta, né, uma fonte significativa de gorduras dos ovos e do queijo. Talvez a gente tenha que mexer, diminuir um pouco a quantidade de gordura que lentifica, né, a digestão, não tem como. Então a gente pode escolher um queijo mais magro, talvez tirar uma das gemas dos ovos, deixar esse café da manhã um pouco mais leve, incluir essas fontes digestivas, como a papaína, que é a enzima que a gente tem no mamão que ajuda na digestão. Há várias formas de corrigir isso. Certo. Bom, já vamos caminhando para a reta final, né? E o nutricionista Pedro Abdala vai respondendo ainda algumas dessas perguntas que foram enviadas, estão sendo enviadas. Pedro, o que fazer para perder a barriga? Uma refeição, uma refeição para perder? O que evitar nessa refeição? É o que está aqui, deu para entender certinho? Deu para entender. Bom, a gente sabe, né, que o que causa problemas para a nossa saúde, que faz a gente ganhar peso ao longo do tempo, é dar picos de glicose, picos de açúcar ao longo do dia, ao longo dos anos. Quanto mais a gente prevenir esses picos de açúcar,
melhor. Mesmo que a gente tenha, né, uma refeição rica em calorias, se a gente evita esses picos de açúcar, já é o principal. O início do caminho é esse. Certo. Segundo, comer menos daquilo que ele vai gastar de calorias, né? Tem que ter um déficit de calorias para ele poder perder peso. Então isso é mais difícil, né? Acho que só o nutricionista mesmo para calcular, para entender a demanda energética desse paciente e promover esse ajuste calórico, né? Que é uma dieta hipocalórica. Com esses dois fatores, ele já tem 90% de certeza que ele vai perder essa barriga. Os principais fatores. E fazer uns abdominais também que ajuda, né? É isso, né? Aumentar o gasto calórico, diminuir a ingesta, tudo isso certo. entra aí, né? Então, no déficit calórico. A outra aqui, quero perguntar para o nutricionista Pedro, por que vai, como é que vai cascar ou descascar a batata doce, ela fica escura, meio preta e roxeada? Bom, isso são reações, né, enzimáticas que a gente deve prevenir, podendo adicionar ali, se você não for consumir naquele momento, a gente isolar esse alimento do oxigênio. Então podemos passar um plástico filme, isolar, né, diminuir a temperatura desse alimento, essas reações enzimáticas diminuem, então o escurecimento diminui. A gente pode aplicar acidez no alimento, então algumas gotinhas de limão, não sei se vai ser muito bem-vindo para a questão palatável. A gente pode submergir esse alimento na água, também é uma forma de isolar do oxigênio e impedir essas reações enzimáticas. Então são todas formas de impedir. E a gente vai aprendendo muito aí com o Pedro, que é especialista nisso, né? Nutricionista, inclusive professor em faculdade, né, Pedro? Isso nos dois cursos de nutrição e educação física. Tá vendo? Aí, ainda é colega de educação física também, né? Então junta as duas coisas, tá bom. Pedro, quais alimentos são bons para acelerar o metabolismo? Bom, isso a gente tem um pouco de mito na literatura. A gente percebe que a cafeína, substâncias derivadas, né, da pimenta, a capsaicina, o próprio gengibre, a canela, são alimentos considerados ali termogênicos, que a gente chama, porém é mito, tá? Eles não vão trazer ali um gasto, um ganho, né, um gasto de calorias significativo no dia. Então não aposte, né, nesses alimentos como milagrosos para fazer com que você gaste 100 calorias a mais no dia. Tá? Não, tudo mito, não tem como. Esses termogênicos que as pessoas usam, que aumenta a frequência cardíaca, eles vão resultar no aumento de gasto calórico? Sim, mas 20 calorias, isso é irrelevante no dia. Né? Muito mais vale você fazer 15 minutos de musculação, que vai fazer com que o seu metabolismo acelere em 100 calorias adicionais durante até 72 horas. Esse sim eu considero um termogênico real. Certo, certo. Valdes e equipe, é Maria José, eu tenho 58 anos, gostaria de saber do Pedro, nutricionista, qual é a alimentação ideal para dar ânimo e forças antes da academia. É o pré, né? O pré-treino. É isso. Estou tomando 3 gramas de creatina, né? Sempre vou às 7 horas da manhã. Preciso de mais energia, estou bem desanimada. O que ele me fala? Bom, aqui dá pra gente atuar em muitas coisas, né? Mas não é só uma refeição no dia que vai mudar ali o treino dela, né? A gente precisa manipular toda a alimentação para favorecer essa melhor geração de energia, fazer com que as mitocôndrias do corpo dela trabalhem melhor. A creatina é um suplemento de ação de longo prazo. A gente necessita de usar ela pelo menos um mês seguido para a gente começar a ver os benefícios. Então, o horário que toma não precisa. Bom, e também essa questão de pré-treino, a gente pode explorar alguns suplementos em específico, né, para a gente melhorar essa energia ali no pré-treino. Então a gente pode falar da citrulina, betalanina, são suplementos muito bons para dar essa energia adicional. A própria cafeína também pode ser usada. São estratégias ali
de curto prazo. Né? Mas a creatina em si não vai ter esse efeito de curto prazo e a alimentação é o total que vai determinar né, essa energia perceptível ali no treino. Outra aqui diz, se der tempo, peça para ele falar sobre açúcar de coco. Bom, todo açúcar ele vai ter um índice glicêmico alto. Independente se ele é da cana de açúcar, se ele é da beterraba, do coco, nós temos que ter moderação. Não adianta achar que é de uma fonte bonita, né, que é o coco, que é um alimento lindo, rico em fibras, rico em gorduras boas também, achar que o açúcar dele seja melhor do que algum outro. São disacarídeos, são carboidratos simples e não tem como, tem que moderar. Certo, certo. Bom, nós já vamos aí partindo, talvez a derradeira em razão do tempo, mas olha, o bate-papo, a entrevista com o nutricionista Pedro Abdala foi sensacional, como sempre, né? Como sempre, muito bom, a gente vai aprendendo, né? Vivendo e aprendendo, né, Pedro? Obrigado, Valdes. Eu sempre que venho, o tempo passa tão rápido. Para mim, faz 5 minutos que eu cheguei. Mas é isso aí, muito bom. Valdes, eu queria saber do nutricionista. Não posso comer frutas porque todas que eu como me dá muita fome. Gostaria de saber por quê. Tenho 67 anos, é a Maria que está perguntando. Ela sente fome quando come frutas. Bom, é isso, né? Quando a gente come fruta sozinha, são carboidratos puros, né? Raramente a gente tem outro nutriente ali de forma significativa na fruta, com exceção do coco e do abacate, que tem gorduras boas. As outras, né, são ali um mix de fibras e carboidratos, que na sua raiz não vão causar saciedade. Então a gente precisa, como eu falei em outras respostas, adicionar proteínas em todas as refeições de forma significativa para cuidar dessa saciedade. Né? É o nutriente que mais nos dá saciedade. Então a gente precisa combinar essas frutas com fontes de proteína também. Certo, ok. Bom, não vai dar mais tempo, né? Eu vou para a última pergunta, além do que estão perguntando o contato com o Pedro. É na faculdade, o Pedro? Como é que é? Eu tenho consultório, né? Atendo todos os dias aqui em Franca. Também atendo de forma online, tenho pacientes aqui no Brasil e no exterior. Pedro Abdala, isso, Nutri né? Pedro Abdala, o meu Instagram. @Nutri Pedro Abdala, Bemudo e 2 L's. Tá certo aí, ó. Nutri Pedro Abdala. Com o Abdala com 2 L's, né? É isso. Tá bom. Então vamos para a última de hoje, que não dá mais tempo. Queria saber do nutricionista o que ele acha do Animal Pack, é isso? Animal Pack. Aqui tá. Bom, então é isso. Só errei na leitura do que ele quis dizer aqui. Eu não sei o que é isso. Bom, são suplementos ali multivitamínicos. Se eu não me engano, ele deve ter zinco também. Né? São bons suplementos, desde que a gente entenda a alimentação do paciente. Se provavelmente nos exames sanguíneos ele tem alguma deficiência, principalmente de zinco, vitaminas do complexo B, pode ser bem-vindo. Eu prefiro individualizar essa conduta. Trazer ali minerais, vitaminas isoladas em maior dosagem, caso haja alguma deficiência. Mas se o paciente, na sua alimentação comum, tem dificuldade de ingesta de zinco, né? Vamos supor um vegetariano, um vegano, e também de vitaminas, alguma em específica, pode ser bem-vindo o uso recorrente. Cada caso é um caso, né? Não tem como a gente dar uma resposta generalista. Pedro, só tenho que agradecer a você pela aula aqui a respeito da nutrição. E assim que for possível, né, aí o Pedro volta aqui ao programa, não é, Pedro? Valdes, eu quero agradecer pelo espaço, agradecer aqui por ser sempre bem recebido. Eu estarei sempre à disposição para vir. Prazer muito grande. Conversar com os ouvintes, mesmo que de forma indireta, né? Mas áudios, mensagens. A gente está aqui para responder tudo. Falou então. Muito obrigado mais uma vez.